Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura diária do Evangelho deste sábado. Que o Senhor esteja em nossa mente, em nossos lábios e em nosso coração, para bem ouvir a palavra do Santo Evangelho e acolhê-la em nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para todos os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. Responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No dia 2 de novembro, a Igreja nos convida, com maior insistência, a rezar e a oferecer sufrágios pelos fiéis defuntos do purgatório. Um dia dominado pela saudade afetuosa das pessoas falecidas. Rezando neste dia por estes nossos irmãos, que também participaram da fragilidade própria de todo ser humano, sentimos o dever de oferecer-lhes a ajuda afetuosa da nossa oração, a fim de que qualquer e eventual resíduo de fragilidade humana que ainda possa adiar o seu encontro feliz com Deus, seja definitivamente apagado. Nós, cristãos, devemos crer que nossos mortos vivem num sentido bem verdadeiro e pleno. Vivem em Deus.
Nos diz o livro da sabedoria, no capítulo 3: as almas dos justos estão nas mãos de Deus. Nenhum tormento os tocará. A coisa mais útil que podemos fazer enquanto meditamos a palavra de Deus não é, portanto, falar dos mortos, mas falar da morte. A morte, ao invés, nos toca de perto a todos. Diante dela, somos todos iguais, todos indefesos, como crianças que na escuridão da noite, sozinhas, na grande cama dos pais, são medrosas e se apertam entre si. O que há de comum em todos os textos bíblicos da comemoração dos fiéis defuntos é a esperança da vida que nasce da morte, a partir do mistério pascal de Cristo Jesus. Em Cristo, abre-se a nova perspectiva, onde a morte já não é mais o fim desesperador, mas a passagem para uma realidade nova de plenitude de vida em Deus. A fé no Cristo ressuscitado transforma a vida do cristão. A morte já não é mais o fim de todas as coisas. Ela é uma porta, uma passagem para uma realidade nova. O Cristo vivo garante a vida para sempre. A morte será eliminada definitivamente em Cristo Jesus. Por isso a Igreja vive a esperança da glória em Cristo Jesus. Para quem acredita em Deus e o serviu, a morte não é um salto no vazio, mas um salto para os braços de Deus. É o encontro pessoal com Ele, para habitar com Ele no amor e na alegria da sua amizade. O cristão autêntico não teme a morte, mas pelo contrário, considerando que enquanto vivemos na terra, vivemos longe do Senhor. Disse São Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5: desejamos sair deste corpo para habitar com o Senhor. Não se trata de exaltar ou desejar a morte, mas considerá-la como realmente é no projeto de Deus, o nascimento para a vida eterna. Esta visão serena e otimista da morte fundamenta-se na fé em Cristo e na nossa pertença a Ele. Todos os homens foram entregues a Cristo e Ele os redimiu com o preço do seu sangue. Se aceitarem pertencer-lhe e viverem na fé e na prática das boas obras, em conformidade com o Evangelho, podem ter a certeza de serem contados entre os seus. E como tais, ninguém os poderá arrancar da sua mão, nem sequer a morte. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Somos do Senhor, porque Ele nos redimiu e nos incorporou a si. Porque vivemos nele e para Ele, pela graça e pelo seu amor. Se somos seus na vida, continuaremos a ser seus também na morte. Ele transformará o nosso corpo mortal, à imagem do seu corpo glorioso. A vida é um presente de Deus. Por isso, neste dia, rezemos por todos aqueles que já partiram. Rezemos também por todos que aqui estão, para que não percam a esperança, para que possamos consumir o bem maior que Deus nos deu, que é a vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa,
esses vossos olhos misericordiosos a nos ouvir. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você tenha um sábado abençoado. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.